Em sua busca, né, nas suas buscas, o Leon Denis ele passa por muitos desafios. Também citar aqui uma fala dele que vocês vão observar a sua perseverança em continuar as suas investigações. Então, Leon Denis fala: procurava provas, fatos precisos, de modo a apoiar a minha fé. Mas esses fatos demoravam muito a chegar. A princípio insignificantes, contraditórios, mesclados de fraudes, mistificações, que não me satisfizeram, a ponto de por vezes eu pensar em não mais prosseguir as minhas investigações. Mas, sustentado como estava por uma teoria sólida e um princípio elevado, eu não desanimei. Parece que o invisível deseja experimentar-nos, medir o nosso grau de perseverança, exigir certa maturidade de espírito antes de entregar-nos os seus segredos. Lindo, né? Eu vou contar mais um fato para vocês da vida dele. Ele tinha muita vontade de conhecer Kardec, né? Kardec foi da época dele, imagina, que até que surgiu essa chance. Kardec ia fazer uma conferência na sua cidade, né, em Tours. Foi tudo programado para ser num local, de repente não poderia mais ser. E aí foi aquela confusão, acha-se um local para fazer a conferência e uma pessoa importante da cidade falou: descer nos jardins da minha casa. Leon Denis lembra: meu Deus, mas as pessoas precisam saber, né, que não vai acontecer mais nesse local e que vai ser em outro. E aí ele mesmo se oferece para ficar no local antigo onde ia acontecer a conferência de Kardec. Ele se oferece para ficar lá, para dar as orientações para as pessoas que chegassem, mostrando qual seria o novo local. Você observa aí a noção dele de compromisso com a doutrina estava acima de tudo. Bem, aos 23 anos, Leon Denis ele ingressa na maçonaria. Para ele foi muito bom porque ele começa a desenvolver essa fase dele de orador. Já era médium, né? Médium psicográfico, ele era médium vidente, psicofônico, mas com o tempo, todos esses tipos de mediunidade foram ficando mais tênues, né? E foi sobressaindo mais a mediunidade dele de inspiração. Leon Denis tinha 2 mentores. Um deles era Joana d'Arc. E aí, em criança, ele já via a Joana d'Arc. E a Joana d'Arc se apresentava, né, para ele com o nome de Sorella. Ele tinha um carinho, assim, muito especial por Joana d'Arc. Ele visitou todos os lugares por onde ela passou. Quando isso aconteceu, ele chorava muito, ele meditou muito, ele orou muito. O outro mentor de Leon Denis foi Jerônimo de Prata. Fazia parte do catolicismo, fez parte da reforma, né? E por isso mesmo morreu na fogueira. Ele se revelou a Leon Denis no dia 2 de novembro de 1882. Aliás, em 1882, muitas coisas aconteceram para Leon Denis. Em 1882, Leon Denis tinha 36 anos. Ele iniciou o seu apostolado. Ele viajava a trabalho, como nós já dissemos. Ele aproveitava sempre para poder divulgar a doutrina espírita. Seu tempo de vida, ele fez 300 conferências. As pessoas podem até dizer assim: poxa, mas só 300, né? Atualmente as pessoas num dia fazem 2 conferências, mas devemos pensar em toda a dificuldade, né, daquela época. Ele escrevia um livro, ele se dedicava totalmente à escrita do livro, e aí ele não fazia palestras, ele não fazia conferências, era inteiramente o tempo dedicado ao seu livro. Nessa época, ele até representou o Brasil e a França num desses congressos. Leon Denis, ele tinha uma afinidade muito grande
com o Brasil. Ele até recebeu o título de presidente honorário da FEB. E Leon Denis, ele respondia muitas cartas que vinham do Brasil. Aonde Leon Denis passava, ele sempre deixava a sua marca. Sabe como? Ele criava grupo de estudos, ele criava bibliotecas populares, sempre com aquela ânsia, né, do conhecimento. Ele vinha fazendo esse movimento desde 1880. O que marcou muito essa fase de Leon foi ele ter recebido a revelação do seu mentor. Durante 50 anos, foi o seu guia espiritual, mas também o seu Pai Celestial. Esse mentor era o Jerônimo de Praga. Jerônimo de Praga, na comunicação, já sabendo de todas as dificuldades, né, que Leon Denis iria passar, Jerônimo de Praga fala o seguinte para Leon Denis: vai, meu filho, pela estrada aberta diante de ti. Caminharei atrás de ti para te ajudar e sustentar. Então, Leon Denis contava com esse espírito valoroso. E quando foi em 1889, num congresso, Leon Denis se destacou muito. Nessa época estava acontecendo, gente, um ataque intenso ao espiritismo. Esse ataque vinha de todos os lados. Eram católicos, protestantes, materialistas, positivistas. Eles não se uniram apenas para denegrir a doutrina, não. Essa união foi para realmente derrubar o espiritismo. Num congresso que houve em 1889, Leon Denis se utiliza 30 vezes da palavra. E essa palavra foi dada por um padre. Ele falou para defender o espiritismo. E essa defesa foi com tanta eloquência que esse padre, no dia seguinte, fez um elogio público a Leon Denis pela firmeza com que ele defendia a doutrina espírita. Mas o que marca a vida de Leon Denis são os seus livros. Eu vou citar aqui alguns deles. Cristianismo e Espiritismo, No Invisível, O Gênio Céltico e o Mundo Invisível, O Grande Enigma, Problemas do Ser e da Dor, Espiritismo na Arte, Joana d'Arc, Médium, O Porquê da Vida, Depois da Morte. Esse daqui tem um caso muito interessante que eu vou contar para vocês. É um caso do Eurípides Barçanufo. O tio dele era espírita e estava conversando com Eurípides Barçanufo a respeito do espiritismo, dos espíritos. E Eurípides Barçanufo, muito inteligente, rebatia o que o tio falava. Cansado, o tio virou-se para ele e falou assim: meu filho, eu não tenho mesmo como falar, conversar, argumentar com você, mas eu vou fazer uma coisa. Eu tenho aqui um livro que eu vou te emprestar para você ler. Então, ele pegou o livro, que era de Leon Denis, Depois da Morte, e entregou para Eurípides Barçanufo. Eurípides, durante a noite, leu todo o livro. De manhã, ele acorda, vira-se para o tio e fala: tio, o livro é fabuloso. E aí ele parte para a igreja. Chegando lá na igreja, ele pede para conversar com o padre. E aí ele diz para o padre: a partir de hoje eu sou espírita. Então, para vocês verem, né, poder de um bom livro. Mas Leon Denis tinha assim um traço que me encantava profundamente. Era o seu respeito ao semelhante, era o carinho, era a consideração. E isso ele demonstrava quando ele respondia a todas as cartas que ele recebia. Nenhuma delas ficava sem resposta. Uma vez ele foi questionado sobre isso. Ele respondeu o seguinte: cada pessoa que me escreve, ela está necessitando de um apoio, né, de uma palavra consoladora. E se eu não respondo, eu vou me sentir como se eu estivesse negando o pão a um faminto. A sutileza, o coração dessa grande personalidade
desse grande espírito. Fazia 64 anos, Leon Denis, ele já estava com a sua visão bem afetada, ele não enxergava, ele tinha passado por uma cirurgia, não tinha tido sucesso. Ele passava por esse desafio, por essa experiência sem nenhuma queixa. Ninguém nunca ouviu se queixar da sua cegueira. E ele precisava, enxergar, porque o trabalho dele era escrita. Ele já arranjou a solução, foi aprender braille. Ele aprendeu braille para ele poder continuar, inclusive, lendo, porque nessa época também ele conseguiu uma secretária que o ajudava, quando ele precisava. Essa secretária o assistia nas suas necessidades. Era a Mademoiselle Claire Beaumont. Ela, inclusive, passou anos, com o nosso Leon Denis e escreveu um livro que se intitula Leon Denis na Intimidade. É um livro muito bom que eu aconselho. Nesse ínterim, desencarna a mãe de Leon Denis. Leon Denis sente muito, porque ele se dedicou à sua família e à doutrina espírita. Com isso, ele não se casou. Então, quando a sua mãe veio falecer, ele sentiu muito. Logo depois, na época que ele estava escrevendo o livro Problema do Ser, do Destino e da Dor, Leon Denis teve uma pneumonia. Em 1914 a 1918 foi o período da Primeira Guerra Mundial. Leon Denis novamente se condói, porque seus amigos, muitos deles, vão partir para frente da batalha. E é assim, Leon Denis continua seu grande amor pela doutrina. Em março de 1927, Leon Denis já tem 81 anos e ele escreve seu último livro, O Gênio Céltico e o Mundo Invisível, e publica seu último artigo na Revista Espírita. E numa terça-feira, do dia 12 de abril de 1927, pelas 13 horas, Leon Denis, ele começa a sentir muita falta de ar, mas aí ele chama a sua empregada, Georgette, com dificuldade. Ele fala suas últimas palavras, que foram: é preciso terminar, resumir e concluir. Ele estava falando sobre o prefácio da biografia de Kardec. Era um livro, que ele estava empenhado em concluir, faltava prefácio. Georgette tranquiliza, Leon Denis, e foram as últimas palavras, 21 horas, Leon Denis desencarna. Eu quero ler para vocês um trecho da comunicação de Leon Denis após o seu desencarne, obtida em Tours, em 8 de julho de 1927. Minha prezada senhora René, a impressão que tiveste pessoalmente entre 8 horas e 9h15, na noite de 12 de abril, é naturalmente em decorrência do êxtase, do desdobramento, da alegria, do deslumbramento e da luminosa vertigem que eu mesmo senti trocando de mundo. Da vida terrestre com seu movimento orgânico, à vida do espaço com a sua sensação radiosa, há, forçosamente, na mudança das situações, um ponto morto que fica em suspensão, em maior ou menor tempo, conforme a evolução, o estado da alma e a observação do indivíduo. Após o momento em que pararam os órgãos que animavam meu pensamento humano, no minuto em que despertei para a luz do além, tive uma espécie de sonolência, de sono hipnótico. Sentia-me como entorpecido por condensações de vapor que formavam em torno de mim algo como um casulo fluídico. Meus queridos e bons guias trabalhavam. Depois minha respiração deixou meu envoltório carnal e com um débil fio desligou-se sem choque. Senti então
todo o meu ser dilatado, vaporoso, atraído como por mãos invisíveis que não eram senão os pensamentos dos meus guias. Esses pensamentos se concretizavam e tocavam o meu espírito sobre a forma de emanações luminosas, refletidas pelo perispírito de meus entes queridos desencarnados. Eu flutuava em derredor deles como um pássaro que sai do ovo, mas que é frágil e dá seus primeiros passos em vossa terra. Havia deixado minha casa carnal e ensaiava as primeiras evoluções do mundo da luz, domínio maravilhoso criado por Deus. Mais do que nunca, meus amigos, sei que agora que todo ser humano rompe sua carcaça física com maior ou menor dificuldade, de acordo com a sua evolução e conforme o grau de fé, de confiança que tenha na bondade e na justiça de Deus. Leon Denis, Revista Espírita, outubro de 1927. Amigos,